Bem-vindo a mais um programa Logos, o programa que te ajuda a expor a palavra de Deus e nos ajuda a caminhar pela palavra de Deus, porque é ela que tem que iluminar os nossos caminhos. Amém? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Lucas, eu sou um dos muitos líderes aqui dessa casa. Amém? E estou aqui para te servir. Ao expor o texto sagrado, eu peço que você, se tiver alguma dúvida, me chame lá no meu Instagram, que é Lucas Júnior, LJ. Se tiver qualquer dúvida, me chama lá, que vai ser um prazer te ajudar. Amém? E nós queremos expor aqui, dando sequência ao nosso estudo de Isaías, e hoje iremos expor na continuidade de Isaías capítulo 22. Amém? Então, se ficou qualquer dúvida, pode me mandar mensagem lá, e eu peço também que você que não viu as outras mensagens, para não perder nenhuma sequência aqui da exposição do livro de Isaías, esse belo livro, que você possa nos acompanhar lá no YouTube e assistir as aulas que ficaram e também compartilhar para abençoar a vida de uma outra pessoa, um outro irmão que também precisa ouvir a palavra de Deus. Amém? Então eu queria expor com você o capítulo 22 de Isaías, com o tema da mensagem de uma mensagem a respeito de Jerusalém. Eu quero ler com você o texto, depois vamos orar e vamos voltar para o texto expondo verso a verso. Amém? Então, queria que você acompanhasse comigo no capítulo 22 de Isaías, do verso 1 ao verso 14. Amém? E eu vou ler na versão NVI. Se você puder pegar a sua Bíblia para me acompanhar, para a gente ler junto. Amém? O texto vai dizer assim, Isaías, capítulo 22, no verso 1 ao verso 14. O que está acontecendo? Por que todos correm para os terraços? A cidade inteira está em grande agitação. O que vejo nessa cidade festiva? Há cadáveres por toda parte, não morrem pela espada nem na batalha. Todos os seus líderes fugiram, renderam-se para resistir. O povo tentou escapar, mas também foi capturado. Por isso eu disse, deixe-me chorar em paz, não tentem me consolar. Deixe-me chorar por meu povo enquanto vejo a destruição. Que dia de grande aflição, que dia de confusão e terror enviado pelo soberano Senhor dos exércitos sobre o vale da visão. Os muros de Jerusalém foram derrubados, lamentos ressoam das encostas dos montes. Os elamitas são arqueiros com seus carros e cavaleiros, os homens de Quir levantam os escudos. Carros de guerras enchem seus lindos vales, cavaleiros atacam seus portões. As defesas de Judá foram removidas. Vocês correm ao arsenal para pegar as suas armas. Inspecionam as brechas no muro de Jerusalém, guardam água no tanque inferior. Examinem as casas e derrubam algumas. Usem suas pedras para reforçar os muros. Entre os muros da cidade constroem um reservatório para guardar água do tanque velho. E em nenhum momento pedem ajuda àquele que fez tudo isso. Não levem em conta aquele que há muito tempo planejou essas coisas. Naquele dia, o soberano Senhor dos exércitos os chamou para que chorassem e lamentassem. Disse-lhes que rapassem a cabeça e vestissem pano de saco. Em vez disso, vocês dançam e brincam, abatem gado e matam ovelhas, comem carne e bebem vinho. Dizem, comemos e bebamos, porque amanhã morreremos. Verso 14. O Senhor dos exércitos me revelou o seguinte: até o dia que vocês morrerem, esse terrível pecado não será perdoado. Eu, o soberano Senhor dos exércitos, falei. Bom, depois de lermos o texto, eu quero orar com você para que o Espírito Santo de Deus possa pegar essa mensagem e fazer penetrar no nosso coração, para que a gente não apenas possa ser ouvinte da palavra de Deus, mas também praticantes dela. Amém? Senhor Jesus, a Tua palavra foi lida, Pai. Agora eu peço que o Espírito Santo de Deus possa penetrar no nosso coração essas verdades lidas, para que a gente possa praticar a Tua palavra, Deus. Para que a gente possa, Deus, de forma reta, justa, praticar a Tua palavra, Pai, não andarmos por caminhos errantes, não andarmos, ó Deus, com um coração duro, mas que a gente possa se arrepender dos nossos pecados, ouvir a Tua palavra, ir até o Senhor, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é um Deus bom. Que a gente possa ouvir a Tua palavra então, Pai, ir até o Senhor, receber graça e favor,
e, Pai, permanecer sendo fiel a Ti, Pai. Esta é a minha oração. Peço que o Senhor nos guie, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, nessa sessão de Isaías, capítulo 22, nós estamos ainda na sessão em que Isaías profetiza contra as nações. Se você pegar a sua Bíblia e ler alguns capítulos anteriores, você vai ver que Isaías começa a proferir contra as outras nações. Mas Judá, Jerusalém, não ficou de fora dessa. Nesse capítulo 22, apesar de Isaías estar proferindo contra outras nações, ele não deixa Judá e Jerusalém de fora. Tanto que nesse capítulo, ele vai narrar, quase que de forma cinematográfica, o cerco, aquilo que Jerusalém ainda iria sofrer. Mas o povo não estava acreditando. O povo não acreditava que Judá e Jerusalém poderia sofrer o juízo da parte de Deus. Eles não criam que Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, que os fez tirar do Egito, que guardou eles durante toda a caminhada, o Senhor Deus Todo-Poderoso poderia julgar o seu povo e a sua nação. Eles não aprenderam com o que aconteceu com seus irmãos no Reino do Norte. Israel, a essa altura, já tinha sido levado cativo, o povo já estava misturado pela Assíria, que veio e destruiu o Reino do Norte, e o povo de Judá, que estava mais ao sul, olhou para tudo isso, mesmo com as advertências dos profetas de Isaías, o povo não queria se arrepender. Isaías bem narra, e nós vamos voltar ao texto para te mostrar que Isaías profetizava, falava para o povo, e o povo não ouvia. O povo, ele não conseguia enxergar que estava nos maus caminhos. A dureza de coração era tanta que o povo continuava nos seus maus caminhos e não dava ouvido por aquilo que o profeta falava para o povo, que era: arrependam-se. O caminho que vocês estão seguindo não é um caminho de vida. Vocês estão em uma religião hipócrita. Se você ler, pelo menos na segunda metade do capítulo 1 de Isaías, vocês vão ver que o Senhor estava dizendo para aquele povo que os ritos, as festas, as ofertas, os louvores, tudo aquilo que o povo fazia, tudo que nós fazemos, irmos para a igreja, dizimamos, ofertamos, cantamos, irmos para as pregações, tudo isso o Senhor não recebia nada, porque o povo ia para as igrejas, o povo ia para a sinagoga, o povo ia para o templo, prestava culto a Deus, dizimava, ofertava, cantava louvores, as festas, como nós religiosos fazemos. Porém, no coração não há arrependimento, ou seja, era uma religião hipócrita. Aí o Senhor diz, por meio de Isaías, no capítulo 1, na segunda metade, que ele vai dizer que Deus já não estava mais suportando essa falsa religião, essa hipocrisia, que é, por fora, nós fazemos os ritos, nós vamos a culto, prestamos culto, ouvimos louvores, mas por dentro, o coração é enganoso, um coração rebelde, um coração não arrependido. Por fora, nós parecemos ser crentes, mas por dentro, não há arrependimento. E Deus estava dizendo que para esse povo, que eles tinham que se arrepender, porque Deus já não estava mais com eles. E então haveria de vir um juízo, porém o povo não mudava os seus caminhos. Então Isaías, quando ele dizia para as outras nações que elas também sofreriam o juízo da parte de Deus, Judá e Jerusalém não ficaria fora desse juízo. Por mais que Judá e Jerusalém era o povo do Senhor, o povo escolhido do Senhor, mas eles não ficariam fora do juízo da parte de Deus. Então nesse capítulo, do verso 1 ao verso 14, a gente vai ver que Isaías, ele vai narrar um momento terrível que está para acontecer ainda no povo, amém? Então eu queria que você acompanhasse comigo aí verso a verso, eu vou ler com você, eu quero te explicar e aplicar o texto junto com você, amém? Dado a introdução do capítulo 22, a gente vai ler do verso 1, 2 e 3, que diz assim: advertência contra o vale da visão. O que está perturbando vocês agora? O que os levou a se refugiarem nos terraços, a cidade cheia de agitação, cidade de tumulto e alvoroço? Na verdade, os seus mortos não foram mortos pela espada, nem morreram em combate. Todos os seus líderes fugiram juntos, foram capturados sem resistência. Todos vocês que foram encontrados, presos, ainda que tivessem fugido para bem longe. No verso 1, no verso 2, no verso 3, Isaías está dizendo, e de forma conexa, que esse povo
esse povo de Deus, o povo de Jerusalém, que outrora corria para os terraços da casa, e o povo de Judá, o povo de Jerusalém, a arquitetura da casa era mais ou menos uma casa que parecia um caixote com seus terraços, em que o povo de costume ia para lá adorar, clamar, suplicar a Deus, que houve esse momento de arrependimento, que o Senhor chamou eles para o arrependimento, mas eles não queriam se arrepender. Mas agora já não havia tempo mais. O tempo da misericórdia, o tempo do arrependimento já tinha passado. Agora o que estava para chegar era juízo. Por isso Isaías está dizendo que, olha, antes a cidade, que era momento de festividade, de alegria, vocês corriam para os terraços, festejavam. Os seus líderes, que diziam ser os seus líderes, que diziam proteger a cidade, proteger o povo, guiar o povo. Bem, no dia temível do Senhor, no dia do juízo, os seus líderes fugirão. Eles fugirão, vocês irão para o terraço para buscar socorro, para buscar ajuda e não encontrarão ajuda. E tem mais, no cerco, nem muitos morriam pela espada, pela guerra, porque num cerco poderia durar 1 ano, 2, 3 anos. E ali muitos morriam por sede, por fome, por pestes, doenças. Porque a cidade ficava fechada, o suprimento ia acabando, ia gerando caos na cidade, porque você sabia que você ia morrer, mas não sabia como, porque você não dormia à noite com medo do exército que estava fora da cidade entrar pela cidade. Mas também você se preocupava com o amanhã, porque você não sabia se amanhã teria alimento. Você ficava preocupado porque não sabia se à noite iria comer, se ia ter bebida, comida para você, os seus filhos, a sua família. Você estava no meio de um caos. E esse era o contexto que Isaías estava dizendo que aconteceria com o povo de Judá. Mas o texto segue dizendo, no verso 4, que Isaías disse assim: por isso eu disse, afastem-se de mim, deixe-me chorar amargamente, não tente me consolar pela destruição do meu povo. Isaías, ele vê algo tão terrível, algo tão... não tem assim nem palavras, porque se você for ver vídeos de guerra, contextos de guerra, como a gente está vivendo alguns contextos de guerra, se você ver vídeos do que acontece numa guerra, talvez, graças a Deus que eu pelo menos não, é a gente brasileiro aqui, eu acho que a gente nunca viveu um contexto de guerra, mas se você for ver vídeos do que acontece numa guerra, você percebe que ali parece que a humanidade perdeu a sua humanidade, a sua racionalidade. Viramos animais que estão lutando pela sua sobrevivência. Num contexto de guerra, você está completamente indefeso. Você não sabe se vai comer, você não sabe se vai beber alguma coisa, se vai ter alguma coisa para vestir. Você não sabe se o inimigo, 1, 2, 3 horas depois, pode invadir a sua casa, matar a sua família. É completamente terrível o contexto de guerra. Muitas pessoas morrem, perdem os seus familiares, as pessoas tentam se refugiar a outros países, a outros lugares, e no meio disso deixam parentes, deixam famílias que às vezes foram mortos pela guerra. Então a guerra é algo terrível. E não à toa, Isaías, no verso 4, ele vai dizer que, olha, afastem-se de mim todos, deixa eu sofrer pelo meu povo, deixa eu sofrer, porque tudo que eu estou vendo é algo terrível que vai acontecer. Então ele pede aquele espaço, ele quer se ficar recluso para sofrer pelo povo, porque de fato o que ele estava vendo não era algo fácil de ver, porque ele estava vendo o povo da aliança, aquele povo que foi tirado lá do Egito, que o Senhor guardou, que o Senhor o protegeu com a sua mão forte, que o Senhor ajudou a eles a conquistarem as terras de Canaã, um povo fraco que não era forte, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso estava com eles, e eles estavam avançando, crescendo. Esse povo, o povo de Deus, sofreria o juízo da parte de Deus, porque se afastaram dos caminhos do Senhor. E Deus, se você for ler em Deuteronômio, Moisés, como um resumo da lei, ele vai dizer que, olha, povo de Israel, aqui está as bênçãos e a maldição. Nós temos muitas bênçãos, se vocês continuarem andando nos caminhos do Senhor, tudo isso está para acontecer com vocês, e o Senhor vai trazer juízo sobre as nações. Mas olhem, se vocês se afastarem do Senhor, o juízo que está preparado para essas nações cairá sobre vocês. Já estava avisado. E num período longo de tempo, o povo de Israel, o povo de Judá,
estavam se desviando dos seus caminhos. O Senhor levantava profetas, juízes para advertir o povo, uma palavra de advertência para o povo, mas o povo não se arrependia. Até que o tempo da misericórdia de Deus acabou e Deus então decidiu trazer juízo para o povo. Isaías então pede para que ele pudesse se afastar e chorar copiosamente, chorar de forma amarga, porque ele pediu, olha, não tentem me consolar, não tentem me consolar, porque o meu povo será destruído, o meu povo será destruído, não tentem me consolar. E no verso seguinte vai dizer, no versos 5 e 6, pois o soberano, o Senhor dos exércitos, enviou um dia de tumulto, pisoteamento e pavor no vale da visão, dia de derrubar muros e de gritar por socorro pelos montes. Ele apanhou uma aljava e avança com seus carros e cavalos, que ostenta o seu escudo. Aqui Isaías está dizendo que no dia de guerra, no período de guerra, no contexto de guerra, haverá tumulto, pisoteamento, pavor. Isaías, talvez de uma forma até que irônica, vai dizer que o vale da visão. Você consegue ter visão em um vale? Você não consegue ter visão em um vale, você tem visão em um lugar alto, em um monte, um lugar amplo. Jerusalém, bem você sabe, na sua geografia é um lugar alto, um lugar de montanhas. Porém, aqui, talvez de forma irônica, Isaías está dizendo que, olha, apesar de vocês estarem num monte que dá para enxergar muitas coisas, vocês estão cegos, vocês não conseguem enxergar, vocês são como uma visão de um vale, que não tem visão, que não enxergam, estão cegos, não conseguem ver que o que está trazendo juízo, caos, pavor, pisoteamento, é o pecado de vocês. Vocês não quiseram se arrepender. O Senhor estava falando, o Senhor estava advertindo, povo, arrependam-se, não façam isso, volte-se para os caminhos do Senhor. Enquanto isso, o povo não dava ouvidos, o povo acreditava nos falsos profetas. Isaías, um profeta também do palácio real, que ele tinha acesso aos reis de Judá, ele dizia para os reis de Judá de forma muito corajosa, porque ele preferiu ser fiel a Deus e não mentir quanto às palavras que recebiam da parte de Deus, porque um profeta poderia ser morto pelos reis. Tanto que na história de Israel, alguns profetas precisavam fugir, porque os reis maus queriam matá-los. Assim, exemplo como Elias, que precisou sair fugido de Acabe e Jezabel. Então Isaías, de uma forma muito corajosa, ele dizia aos reis, olha, arrependam-se. Enquanto isso, os falsos profetas, eles diziam, não rei, está tudo bem, o povo está prosperando, o povo está feliz, as coisas estão acontecendo, não tem o porquê. Tem como a gente prosperar se Deus não estiver nos abençoando, se a mão de Deus não estiver conosco? É claro que estamos com o favor da parte de Deus. Mas é claro que nem sempre aquilo que está prosperando, nem sempre aquilo que está crescendo tem o favor de Deus. Aqui, no caso do povo de Judá, não tinha o favor de Deus. Deus estava dizendo para que eles pudessem se arrepender. E aí, por que Isaías ele chora de forma amarga? Porque o que ele vê é tumulto, pisoteamento, pavor na cidade. Porque um contexto de guerra, você simplesmente quer salvar a sua vida. Você quer pegar pouco dos pertences que você tem, você quer pegar aquelas pessoas que você ama, quer tentar proteger as pessoas que você ama, pegar aquilo que você tem e fugir para um lugar seguro, para um lugar onde não vão te achar, não vão matar a sua família, a um lugar que você quer sobreviver. Então agora pensa todo mundo com esse pensamento dentro de uma cidade, dentro de um muro fechado, o caos instalado. Nessas horas você apenas quer salvar a sua vida, então tem pisoteamento, tem tumulto. Tudo isso aconteceria com o povo de Judá. E aí, no verso 7, vai dizer que os vales mais férteis de Judá ficaram cheios de carros, cavaleiros tomaram posições junto às portas da cidade. Bem no finalzinho do verso 6, Isaías vai fazer uma menção a povos da Mesopotâmia. Povos que viriam de longe, porque Deus usaria os ímpios, os pagãos, Deus usaria os exércitos desse povo para trazer juízo, vara de correção ao povo de Judá. Então Isaías, de forma que antecede, ele prevê, ele vê já o exílio babilônico chegando ao povo de Judá. Então ele diz para o povo se arrepender, porque senão o povo iria exilado, o povo perderia, o povo seria destruído.
E tanto isso a gente sabe pela história que aconteceu no ano 586 a.C., com o período neobabilônico chega e arrasa na terceira deportação ao povo de Judá. Isaías prevê e isso de fato acontece. Mas aqui, muito tempo antes, Isaías profetizando para que o povo se arrependesse, para que isso não acontecesse, para que o mal não chegasse, mas o povo não quis arrepender. O povo continuava nos seus maus caminhos. E é claro que Isaías, vendo tudo isso, ele chora de forma amarga, porque o que ele via era terrível. Era morte de criança, morte de mulheres, de homens. Era terrível a fome, a sede que assolava a cidade. Você não sabendo em que momento eles iriam invadir a cidade para tomar a sua casa, te levar deportado para um outro lugar, um lugar onde você não conhece, numa língua distinta, numa língua estrangeira. Você nem sabia se você iria sobreviver, se você seria morto, se você seria levado escravo para uma outra nação. Tudo isso tomava conta dos corações do povo judeu. E isso traria pavor, traria medo. Isaías, ele continua dizendo, no verso 8, 9 e 10. Judá ficou sem defesa. Naquele dia vocês olharam para as armas do palácio da floresta, viram que a cidade de Davi tinha muitas brechas em seus muros. Vocês armazenaram água no açude inferior, contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas para fortalecer os muros. Aqui, quando fala reservatório entre dois muros, bem possível que eles poderiam estar fazendo menção ao aquaduto que Ezequias construiu para o povo de Judá. A cidade, ela precisava criar mecanismo de defesa. Uma cidade precisava criar mecanismo porque se em algum momento ela entrasse em guerra com uma outra cidade e ela precisasse se defender, ela poderia ter que fechar os seus muros, fechar os portões e não poderia mais sair, ou seja, ela não poderia mais negociar, não poderia mais entrar e sair alimento, comércio. Logo, a cidade precisava sobreviver por ela mesma, com os portões fechados dentro da muralha, para se proteger de um possível exército inimigo. Então, os reis precisavam criar esses mecanismos. Só que Isaías, de uma forma muito irônica, ele vai dizer que o povo, ele confiou mais nos mecanismos, o povo confiou mais na engenharia humana, mais nas defesas humanas, e não confiou no Senhor. É bem complexo e complicado, porque é sempre o Senhor, é sempre a graça de Deus que vem, nos resgata, nos fortalece, nos anima, e parece que chega um momento que a gente esquece da graça de Deus, que foi que Deus que nos fortaleceu, porque é muito claro que Deus vai dizer para o povo de Israel: olha, povo de Israel, não é pelo mérito de vocês, vocês vão ver a partir do capítulo 6 de Deuteronômio, que ele vai expor a aliança e vai expor o porquê que Deus estava fazendo aquilo com o povo de Israel. Ele vai dizer que, olha, povo, vocês eram os menores dos povos, vocês não eram os mais fortes entre os povos, ao contrário, vocês eram os mais fracos, mas eu escolhi vocês, eu fiz de vocês uma grande nação. Eu fiz vocês tomarem cidades com muros, cidades fortalecidas. Sabe quando que isso aconteceria? Se Deus não estivesse com o povo de Israel? Nunca. André Hayek, no seu livro, em Os Outros da Bíblia, ele vai dizer que o exército de Israel era pífio, era um exército de dar risos, eram meros camponeses com armas de campo indo para a guerra. Era tão feio a situação do exército do povo de Israel, que a Bíblia ainda vai narrar, e a gente com documentos extra-bíblicos vê que no período da Idade do Ferro, vai dizer que apenas o rei de Israel, Saul, e o seu filho tinham uma espada de aço, ferro, lutavam com ferro, com armas de verdade para a guerra. E todo o seu exército não era equipado. Esse exército ele só vai conseguir ter uma ascensão de material de guerra com Davi, depois Salomão. Então, é exatamente assim
que acontece às vezes na caminhada cristã. É incrível que antes a gente não tinha nada, nós éramos fracos. E o Senhor nos resgata, o Senhor nos fortalece. E aí quando a gente chega no momento bom da vida, no momento onde a gente já está satisfeito, talvez no ápice, ou talvez não, né? Para muitos ainda não chegou esse momento. Mas no momento que você está bom, que os problemas já não estão mais perturbando a sua vida, já não tem tanto boleto para pagar, você quitou uma coisa ou outra, você está bem. Ou também não aconteceu para muitos, né? Mas certo é que a gente tem a tendência de quando não está em perigo, quando a gente está bem, esquecemos do Senhor. A gente esquece que foi Deus quem fez, que foi Deus que operou o milagre. A gente tende a esquecer. E Isaías, ele vai dizer que é isso que estava acontecendo com o povo, porque Deus tirou o povo lá de trás e resgatou aquele povo, cuidou daquele povo. Ele fez aquele povo destruir exércitos muito maiores, com um poderio militar muito superior. Humanamente falando, era impossível, mas o Senhor fez, porque Ele é o Senhor da batalha, Ele era a bandeira de Israel, e Ele fez com que Israel avançasse. Porém, o povo, ele quis se apegar às coisas humanas. Aí Isaías vai dizer, sabe o que aconteceu? Que o povo começou a olhar para os seus arsenais de guerra e começou a ver que estava faltando. Mas não somente isso, o povo começou a olhar para a muralha de Jerusalém e ver que tinha brechas. Brechas significa que era o fim da cidade, porque aquilo que separava o povo do de dentro com o exército inimigo era a muralha. Se houvesse brecha na muralha, quer dizer que havia uma brecha para o exército inimigo entrar dentro da cidade. E o povo então viu que tinha brechas, que eles não estavam tão estruturados, tão protegidos quanto eles pensavam estar. Ou seja, confiaram na força humana e perceberam que a força do homem, o poderio do homem não os livraria daquele terrível dia. Não somente isso, mas o povo começou a olhar as casas de Judá e começou a derrubar algumas casas para pegar o material da casa e começar a reconstruir os muros. Era tal desespero para o povo que o povo derrubava a sua casa, ou seja, o seu único lugar de refúgio, a sua casa, o teto que protege a sua família. Nesse momento de guerra, nesse momento de pavor, nem isso importava mais. Você destruía, você não queria nem saber disso, porque tudo o que você queria era voltar-se para o muro, reconstruir esse muro e não permitir que o exército inimigo entrasse na cidade. Tudo aquilo que o povo guardou, tudo aquilo que o povo quis fortalecer para si mesmo, baseado no seu próprio entendimento, na sua própria força. No dia da guerra, não adiantou de nada. Virou escombro para poder alimentar a muralha. Nada daquilo poderia proteger eles. Aí continua dizendo no verso 11. Vocês construíram um reservatório entre dois muros para a água de açude velho, mas não olharam para aquele que fez essas coisas, nem deram atenção àquele que há muito tempo a planejou. Isaías está dizendo que, povo, vocês estão correndo para lá, correndo para cá, destruindo algumas casas, pegando escombro, pedra, tentando colocar na muralha, tentando fazer com que o exército inimigo não entre na cidade. Vocês estão cavando poços dentro da cidade, tentando criar reservatórios de água, tentando fazer economia na comida para poder comer e sobreviver. Mas vocês não percebem que há muito tempo atrás, vocês não percebem que foi quem que planejou essas coisas? Ou seja, o vale da visão. O povo estava tão cego que o povo, eles, mesmo no terror, mesmo no pavor, eles não conseguiam parar e buscar o Senhor. Eles ainda estavam correndo baseado no seu próprio entendimento. Isso é muito real, porque muitas vezes em perigo, a gente não só corre a Deus, a gente ainda tenta com a nossa força. A gente está numa situação difícil, complicada. Ao invés de ajoelharmos e clamarmos a Deus para que Deus nos abençoe, para que Deus nos guie, nos direcione, não. A gente pergunta para um, pergunta para outro, recorre a tal coisa, recorre a tal recurso, liga para uma outra pessoa. A gente procura tudo, procura todo mundo, mas não procura Deus. Assim era o povo de Judá. O povo tentava buscar tudo, menos a Deus. E Isaías está dizendo assim, vocês não percebem que foi o próprio Deus que planejou essas coisas?
Ele vai continuar dizendo no verso 12: naquele dia o soberano, o Senhor dos exércitos, os chamou para que chorassem e pranteassem, e arrancassem os seus cabelos ou raspassem as suas cabeças e usassem vestes de lamento. No verso 12, Isaías ele está dizendo que, povo, há muito tempo foi o Senhor quem planejou essas coisas. Há muito tempo o Senhor está advertindo vocês. O Senhor chamou vocês para lamentar-se pelo pecado de vocês. Aqui, no Antigo Oriente e também no povo de Judá, sinais de arrependimento exterior, o povo raspava a sua cabeça, a sua barba, colocava vestes de saco, para dizer que eu estou lamentando, eu estou de luto, eu estou lamentando por alguma coisa. Mas o Isaías está dizendo que o povo precisava se lamentar pelos seus pecados, o povo precisava se arrepender e mostrar que estava de luto. E Isaías está dizendo, povo, Deus há muito tempo está chamando vocês para se arrependerem. Aí olha o que Isaías vai dizer no verso 13. Mas, ao contrário, houve júbilo, alegria, abate de gado, matança de ovelhas, muita carne, muito vinho. E vocês diziam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isaías está dizendo para o povo, no verso 12, arrependam-se. O Senhor está chamando vocês para se arrependerem. Mas sabe o que vocês fizeram? Se alegraram. Vocês não deram ouvidos. Vocês estavam dizendo, não vai acontecer nada não, tá bom. Irmãos, de forma muito prática, a gente vive isso nos dias de hoje. E é muito engraçado porque às vezes você está vendo, e isso já aconteceu várias vezes, você pode ver que às vezes um pastor ele está exortando a igreja, ele está pregando contra o pecado, ele está pregando algo forte, algo que a igreja deveria se lamentar, chorar, deveria suplicar a Deus. Ou seja, na pregação de juízo, onde o profeta ou quem está expondo a palavra de Deus está expondo uma palavra de juízo, a igreja deveria praticar isso que está no verso 12, lamentar. Mas é engraçado que às vezes o pregador, o pastor, a pessoa que está ministrando uma palavra, e às vezes uma palavra de juízo, a igreja está gritando, yo, yeah, aleluia, glória a Deus, a igreja aplaude. Mas como assim? Há uma palavra de juízo, há uma palavra de arrependimento, há uma palavra que a gente deveria ouvir essa palavra e chorar, lamentar. Deveríamos dobrar os nossos joelhos e começar a pedir perdão, clamar por misericórdia, para que o Espírito Santo venha e reavive o nosso coração. Mas isso que está no verso 13, ecoa até nos dias de hoje nas nossas igrejas, porque a palavra de juízo está sendo proferida, está chamando o povo ao arrependimento e o povo está em alegria. O povo está entorpecido pelo vinho, pela alegria, o povo está comendo, o povo está bebendo, e o povo está, yes, aleluia, e é uma palavra de juízo, era uma palavra de arrependimento, e o povo está se alegrando, não tem nexo nenhum. Você vê que o povo está entorpecido, o povo está se alegrando. E essa palavra é uma palavra que a gente precisa discernir o tempo. Há tempo sim de alegria nas bênçãos de Deus, mas também há tempo de tristeza, há tempo de se lamentar, há tempo de chorar. Você acha que é normal o Brasil ser a sua maioria cristã e ver tudo o que a gente vê? Você acha que a gente mais deveria se alegrar pelos números que cada dia cresce mais, segundo o IBGE, a respeito dos cristãos no Brasil? Ou a gente deveria chorar que esses números aumentam, mas na verdade não há arrependimento, não há fruto de arrependimento, não há pregação genuína do Evangelho, as igrejas estão superlotadas, mas a gente tem um feminicídio alto, um racismo alto, assassinato, o Brasil é um dos países mais corruptos. Você acha que bate? Então, quando a gente ouve esses números, eu acredito que a gente mais tem que praticar aquilo que está no verso 12, a gente precisava chorar. Senhor, mas será que o evangelho verdadeiro está sendo pregado? Senhor, mas será que as pessoas de fato estão se convertendo ao evangelho ou estão apenas se apropriando do nome cristão? Colocando na bio lá do Instagram, eu sou cristão, e vivendo uma vida de impiedade, envergonhando o evangelho. Será que a gente deveria se alegrar ou chorar com essa informação? Aqui, Isaías diz que o povo deveria chorar, mas o povo estava se alegrando. E para finalizar, no verso 14, vai dizer assim: o Senhor dos exércitos revelou-me isso. Até o dia da sua morte não haverá propiciação ou perdão em favor desse pecado, diz o soberano Senhor dos exércitos. O Senhor, ele finaliza dizendo que
Eu chamei vocês para chorar, eu chamei vocês para se arrepender, eu chamei vocês para vestir saco de pano, para vocês clamarem a mim. E eu, sendo um Deus justo, misericordioso, perdoaria o pecado de vocês. Mas vocês zombaram de mim. Vocês não queriam saber de se arrepender de forma genuína. Vocês, ao contrário de se arrepender, se alegraram na impiedade, na injustiça. Vocês se alegraram no pecado. O Senhor, Ele é muito misericordioso, Ele é bondoso, mas Ele também é justo. E no verso 14 acontece algo terrível então. Como deveria ser difícil para Isaías ouvir isso da boca de Deus e proferir isso para o povo. Porque isso aqui era uma sentença, era um decreto, que o juízo de Deus aconteceria àquele povo. Aquele povo, ele não morreria sem antes passar por esse juízo. O juízo chegaria e eles pagariam pelo mal que eles praticaram. Tão terrível e temível é a gente ouvir uma palavra de Deus, onde Deus fala com a gente assim: acabou o tempo de arrependimento, trarei juízo sobre você. Então que a gente não brinque com Deus, não brinque de ser crente, que a gente não abuse da graça e da misericórdia de Deus, porque um dia esse juízo chegará. E eu quero aplicar com você essa palavra poderosa em 3 aplicações práticas, sendo a primeira que Deus sempre avisa e nos dá tempo de se arrepender. Não diferentemente do texto e do povo de Judá, por anos os profetas avisavam, os juízes avisavam. Samuel avisou o povo, depois veio o período monárquico, os reis, aí Deus levanta os profetas denunciam um pecado, Deus chamando o povo para o arrependimento. Deus dava tempo para o povo. Isaías proclamou, ele profetizou. Ministério de Isaías, mais ou menos 60 anos. Foi chamado novo. Isaías pregando para o povo, e o povo não se arrependia. Deus deu tempo para o povo, mas o povo zombou. O povo disse assim: não. Traz as carnes, vamos fazer churrasco, vamos beber vinho, vamos comer e beber, porque amanhã morreremos. Vamos nos divertir. Não precisa temer. O povo zombou da misericórdia de Deus. Não zombe da misericórdia de Deus. O Senhor nos chama para vivermos de forma santa, de forma séria e correta. Não brinque com o evangelho, não brinque com o ministério. Se está pesado, se você está brincando, zombando, é melhor entregar, melhor ser sincero. Se você quer viver uma vida de impiedade, é melhor você de fato ser sincero com isso do que brincar com o evangelho, brincar com as coisas de Deus. Porque Deus, Ele é misericordioso, mas Ele também é justo. Na aplicação número 2, Deus nos chama para o arrependimento e lamento. Não permaneça duro de coração. Irmãos, quando pecamos, a tristeza vem. A tristeza vem, a gente quer abandonar, a gente quer se sentir mal. E isso é bom, essa tristeza, ela é boa, porque ela nos entristece para nos mostrar que o pecado, o salário do pecado é a morte. A verdadeira alegria está em Cristo, não no pecado. A alegria do pecado ela é passageira, ela passa rápido, depois ela te destrói. Então, você precisa arrepender-se e voltar para o Senhor. Ainda que você peque, ainda que você se encontre numa situação difícil, por favor, não permaneça na dureza de coração. Peça perdão ao Senhor e volte para o Senhor, porque Ele vai te restaurar. Ele vai te perdoar, Ele vai te consertar, Ele vai te fazer novo, Ele vai te encher de novo. Assim como um vaso que quebra, Ele refaz de novo. Precisa buscar ao Senhor e não permaneça na dureza de coração, não permaneça nesse caminho. E na aplicação 3, nós dizemos que Deus é paciente e misericordioso, mas Ele também decreta juízo. No verso 14, o Senhor Ele decretou um juízo. E o maior juízo de todos, na qual Deus decretou, foi derramar a ira vindoura, a ira de Deus em cima do seu Filho amado Jesus Cristo. Jesus recebeu a ira de Deus para que eu e você não pudéssemos receber essa ira de Deus. Porém, a Bíblia vai dizer que só quem crê no Filho será salvo. Quem não crê será condenado. Quem não crê no Filho de Deus receberá a ira de Deus no dia do juízo final. Deus decretou juízo para o povo. E Deus também decretou juízo para a humanidade. No grande dia e temível dia do Senhor, onde todo joelho se dobrará, onde toda língua confessará, todos terão que prestar contas diante de Deus. Todos, todo mundo, a humanidade inteira, todos os povos, todas as nações, línguas. Não queira estar nesse dia, diante de Deus, sem o sacrifício de Jesus. Porque senão, quem tem que prestar conta vai ser você.
E você, eu tenho certeza que não levou uma vida perfeita para poder dizer que merece o céu. Então, a gente precisa de Cristo, do sacrifício de Cristo, para não recebermos a ira de Deus. Deus decretou, o fim um dia vai chegar. Então, creia em Jesus para que você não receba essa ira de Deus. Amém? Texto lido, texto exposto, aplicado. Espero que você tenha recebido da parte de Deus. Qualquer dúvida, meu Instagram é lucasjuniorlj. Me manda uma mensagem lá e continue conosco, que a gente vai continuar expondo esse livro maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus e até o próximo programa.